Gente, nós estamos na segunda mensagem da série de mensagens extraordinárias. E no último domingo nós iniciamos falando sobre essa série, crendo e declarando que Deus tem o extraordinário para nós. Mas refletindo essa semana a respeito do extraordinário, parei a pensar sobre algumas coisas e quantas pessoas, inclusive cristãos, estão vivendo aquém daquilo que Deus realmente projetou para nós vivermos. Parei para pensar sobre isso e analisar sobre algumas situações corriqueiras que muitas vezes acontecem no meio do caminho. São os desvios de trajeto que nós dizemos muitas vezes. São relacionamentos que muitas vezes existem em um dia e no outro dia eles já não existem mais. São famílias que de repente, por orgulho, elas se desfazem do dia para a noite. São sonhos de construir algo, de construir um futuro, que de repente, parece que saem pelos vãos dos nossos dedos, como areia. Sabe? E aquilo que muitas vezes foi um sonho para nós, de repente, vira somente frustração e tortura. São tantas coisas que nós podíamos citar aqui. Sabe, muitas pessoas, inclusive cristãos, vivem como se fosse uma gangorra. Um dia ele está lá no alto, outro dia ele está lá no baixo. Parece que se tornou natural isso. Sabe, a ansiedade muitas vezes toma conta da nossa alma. E parece que sua vida é uma vida vazia, sem perspectiva, sem destino e muito longe daquilo que Deus planejou e projetou um dia. Sabe, quem aqui já se sentiu assim? Incrível que muitas pessoas se sentiram assim algum dia já. Inclusive nesse auditório. Mas eu tenho boas notícias para você. Eu tenho boas novas para anunciar para você nesse domingo. Início de ano de 2026. Os planos de Deus são perfeitos para a sua vida. Deus não se enganou quando te chamou. Os planos dele ainda são maiores do que os seus planos. O livro de Salmos, no número de 139, diz que Deus tem todos os nossos dias escrito em um livro. Deus tem uma biografia prévia escrita da minha vida e da sua vida. Isso quer dizer que Deus, em sua soberania e sua grande majestade, projetou com ricos detalhes todos os dias da nossa história. Isso não é fantástico? Isso não é incrível? Deus, com sua soberania, projetou todas as coisas. E ao imaginar sobre isso, eu não vejo um Deus que fez tudo de qualquer maneira, não. Eu vejo um Deus rico em detalhes, que planejou o seu futuro muito mais do que aquilo que você está vivendo hoje. E muito mais do que isso, Ele não planejou só o seu futuro, Ele planejou o seu presente, o seu hoje e o seu agora. Pastor, mas os resultados que eu estou colhendo hoje, o que está acontecendo na minha vida, será que é realmente Deus planejando isso? A pergunta que eu faço para você: será que Deus não autorizou, permitiu essa história justamente para você se chegar um pouquinho mais perto dele? Por isso, o título da mensagem hoje é: o que impede de viver o extraordinário? É uma pergunta e eu quero responder ela para vocês durante essa mensagem. Quero ler com vocês o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos
pensamentos. Feche seus olhos por um minuto. Doce e amado Espírito Santo, nós te amamos e adoramos o seu nome nesse lugar, nesse ambiente que o Senhor preparou para nós. Quero te adorar hoje pela tua palavra, que é viva e eficaz sobre nós. Onde houver um coração, Senhor, disponível, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa. Que essa semente caia num solo fértil. Senhor, e aquele que está com o coração fechado, o Senhor conhece os métodos e as maneiras de romper, Senhor, o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, que a tua presença esteja conosco. Nós te convidamos. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, olhando esse texto de Isaías, algo me chama a atenção. E é uma pergunta. Se Deus planejou todas as coisas, como nós mencionamos agora há pouco no Salmo 139, como é possível o mesmo Deus dizer que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos? Como é possível isso? Será que Deus mudou de ideia em algum momento? Como é possível o homem, já que Deus planejou algo a respeito dele, como é possível o homem seguir caminhos que não são os caminhos que Deus planejou para ele? Como é possível isso? A verdade é que, infelizmente, existem muitas coisas que impedem de nós vivermos o extraordinário plano de Deus para a nossa história. Sabe? E pensando nisso, eu quero refletir com você a respeito de 3 pontos, 3 situações que podem nos impedir de viver o plano extraordinário de Deus para nós. E a primeira coisa que pode nos impedir de viver o plano extraordinário de Deus é a ansiedade. E por isso, meu conselho para você hoje é: não viva uma vida ansiosa. E antes de entrar nesse ponto, quero indicar um livro para você, que você se considera ansioso. Esse livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. É um livro fantástico, gosto dele. Recomendo você que tem esse problema com ansiedade. O que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com o livro, mas eu tenho certeza que você, muitas vezes, vai ser impactado com o auxílio de um livro como esse. Amém? Mas vamos lá. Meu conselho para você hoje é: não viva uma vida ansiosa. A ansiedade, nós sabemos que é o mal do século 21. Estudos apontam que 9% da população brasileira sofre muito com esse problema. Isso, parei para pensar um pouco, e isso representa aproximadamente 22 milhões de pessoas. É como se nós pegássemos a grande São Paulo e pegássemos mais uma parte ali da região de São José dos Campos e reunisse todo esse povo. Seria mais ou menos isso, se nós comparássemos com a população brasileira em relação às pessoas que têm ansiedade crônica. Sabe? E uma coisa a se pensar: o que tem a ver isso com a nossa vida de devoção a Deus e os planos de Deus para nós? A ansiedade, na verdade, ela não é nada mais, nada menos do que o excesso de futuro. Não quero generalizar aqui, mas eu quero, se nós olharmos a nossa história, a nossa vida, acredito que todos nós, por algum momento, andamos ansiosos por alguma coisa, ou preocupados pelo menos, sabe? É algo natural, é um instinto natural do ser humano, e até aí está tudo bem. Mas o grande problema é quando isso se torna rotineiro e afetando a sua vida de devoção a Deus, afetando o seu trabalho e até mesmo a sua família. Esse é o grande problema que muitas vezes muitos enfrentam. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa anda ansiosa, dificilmente ela conseguirá desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Dificilmente ela vai conseguir desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E agora vocês me perguntam: o porquê, pastor?
Vamos lá. Por quê, pastor? Porque estar ansioso gera uma dificuldade em descansar, confiar e aguardar uma resposta certa de Deus para o próximo passo. Quando você anda ansioso, sabe o que acontece? Você não tem paciência de esperar uma resposta do céu. Você toma as suas decisões a partir daquilo que você está sentindo, a partir daquilo que você está achando, a partir daquilo que você está vendo. Sabe, a ansiedade é o oposto da confiança em Deus. A ansiedade é o oposto da confiança em Deus. Repita comigo. A ansiedade é o oposto de confiar em Deus. Vamos lá. A ansiedade... Tá bonito. Pode ficar melhor. Amém? Mas a chave, o antídoto para vencer a ansiedade é decidir confiar em Deus acima de todas as coisas, independente das circunstâncias. Confiar em Deus é uma decisão diária. Por isso, da mesma forma que você decide se preocupar, você também pode decidir confiar em Deus. É uma decisão. Por isso, a mensagem que Deus tem para você hoje é: decida confiar em Deus, independente do que aconteça, e pare de buscar resultados imediatos. Decida confiar em Deus, independente do que aconteça, e pare de buscar resultados que vai trazer algo imediato para você. Por isso, em 2026, decida confiar em Deus. Decida confiar no Senhor. Paulo, há mais de 2000 anos, ele já alertava nossos irmãos de Filipenses a respeito da ansiedade. E ele nos dá a sequência do que fazer com essa ansiedade que toma a vida de muitos cristãos e de muito ser humano. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em algumas coisas. É isso? Mas em tudo, por meio da oração e da súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando Paulo diz para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma, ele está dizendo: não ande ansioso com aquilo que você não pode resolver agora. Não ande ansioso por aquilo que você não viveu e não sabe se viverá um dia. Mas façam algo, entreguem a Deus por meio da oração, súplicas e ações de graça. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel sobre a sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Orem a Deus, supliquem a Deus acerca daquilo que desejam, mas não se esqueçam da ação de graças, não se esqueçam de agradecer. Sabe por quê? Agradecer pelo que você já tem e pelo que Deus já fez na sua história também tem que ser parte da sua oração. E você está mandando um recado para a sua alma quando você agradece: eu posso descansar no meu Senhor, que Ele tem toda a minha história nas suas mãos. A minha história pode falar por si só. Tem até um louvor que fala isso, né, pastor Léo? Muito bom. Sabe, eu não posso dar um diagnóstico de todo mundo aqui, porque eu não conheço a vida de todos. Mas algo é certo: em muitos casos que andamos ansiosos, é por esquecer a gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que nós temos. Ele já nos entregou. E sabe o que acontece após você orar, suplicar a Deus e dar ações de graça? A palavra nos garante uma promessa. Filipenses capítulo 4, versículo 7, na sequência, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe quem se encarrega de guardar você quando você entrega? O próprio Senhor.
Sabe o que acontece? Isso é fantástico porque o próprio Deus se encarrega de enviar a sua paz, que excede todo o entendimento e conhecimento humano, guardando a sua vida, guardando o seu coração e guardando a sua mente. É uma promessa para a sua vida. Quando você faz isso, o próprio Deus faz com que você descanse em seus braços. Sabe o que isso significa? Talvez você esteja passando pela situação pior da sua vida. Nada se compara ao que você está vivendo, mas as pessoas muitas vezes podem até estar do seu lado, próximo a você, e se perguntando como que ela está passando por isso, como que ele está passando por isso, e ele não se deixa abater. Mas quando você faz isso, quando você entrega, quando você confia, você não está passando sozinho. Você não está sozinho, sabe por quê? Porque o Senhor está com você. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar para você assim: como você está passando por isso e você ainda está de pé? Sabe qual será a sua resposta? Eu tenho uma paz que excede todo o entendimento, todo o conhecimento humano. Deus me proporciona essa paz, ainda que eu não esteja entendendo. Ainda que eu não entenda a minha situação, Deus faz com que eu repouse em paz. 2018, para nós um ano caótico, para mim e para minha família. Um ano difícil. Minha esposa começa um novo trabalho, algumas pessoas conhecem um pouco da nossa história, desse trabalho. E as pessoas ao olharem para ela, olham e dizem: como você passa por isso? Como está essa situação na sua vida? E você ainda permanece firme? Como assim ainda você permanece fiel a Deus? Como assim ainda você não se deixa abater? Sabe qual era a resposta dela? É verdade ou não é, meu bem? A resposta dela era silêncio. Toda aquela situação passa. E quando aquilo acaba, você acha que nós não passamos por angústia, preocupação, ansiedade? Claro que passamos. Ela por si, nem digo. Mas quando passa tudo aquilo, sabe qual foi o fruto? Se Satanás tentava nos destruir, o Senhor reverteu aquela história. Nos colocou de pé novamente. E sabe o que aconteceu? Não foi só uma história. Outras histórias foram mudadas. Outras pessoas foram alcançadas através do testemunho da vida de uma pessoa. Sabe o que aconteceu? No próximo ano, o ano de 2019, uma pessoa e a sua família inteira conhecem a Jesus por conta do comportamento que ela teve durante essa fase de adversidade. E até hoje eles servem nessa casa. Você pode dar um glória a Jesus por isso? Quando você entrega e confia ao Senhor, independente do que está acontecendo, Ele reflete a sua paz sobre a sua vida. Ele se encarrega sobre isso. Quer outro segredo? Onde nasce a ansiedade do ser humano? Na mente. A mente é frutífera. Sabe? Por isso, no dia que Satanás tentar te aprisionar na ansiedade, na dúvida, você tem mais uma arma poderosa contra ele. Sabe qual é? Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que a palavra está dizendo? Trazer à memória é lembrar que já passei por inúmeras situações e Deus continuou me sustentando. Trazer à memória é lembrar que tenho um Deus que cuida de todos os detalhes da minha vida. Trazer à memória é ter convicção de que minha vida não pode estar da forma que gostaria, mas sei que se eu confiar tudo, minha família, minha saúde, todas as coisas, minhas finanças, tudo, os planos dele não serão frustrados.
É isso que a palavra está dizendo. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Por isso, um passo importante para você viver o extraordinário de Deus é: viva uma vida de confiança em Deus e rejeite a ansiedade. É rejeitar, é tirar da frente. Eu rejeito isso na autoridade do nome de Jesus. Segunda coisa que nos para e faz muitas vezes nós não vivermos o plano de Deus é o orgulho. Por isso, meu segundo conselho para você hoje é: renuncie o orgulho. O orgulho talvez seja o ponto mais crítico de todo ser humano, de qualquer pessoa, inclusive os cristãos. Sabe? E aqui eu paro para pensar uma coisa e me lembro de alguns memes da internet. Alguns falam assim: como é difícil ser crente, meu Deus, ainda corro o risco de ir para o inferno. Quer ver outro? Na vez dos outros podia, na minha não posso. Você já viu isso, eu tenho certeza. Na vez dos outros podia tudo, na minha eu tenho que obedecer. É assim mesmo, meu filho. Sabe, o orgulho destrói relacionamentos, fere a alma e o pior de tudo, ele nos separa da presença de Deus. A Bíblia diz que a única coisa que pode impedir Deus de responder às nossas orações é o orgulho. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus se opõe. Sabe o que é opor? É resistir e manter distância aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aqui eu te chamo a atenção para fazer uma reflexão. Chama a atenção sua hoje. Por que Deus ainda não respondeu suas orações? Será que é um tempo de deserto? Ou será que Deus está resistindo você porque tem alguma raiz de orgulho penetrada dentro da sua alma? Essa reflexão vale para mim também, para todos nós. Sabe, essa é uma pergunta a se considerar. Porque esse é o motivo pelo qual muitas vezes Deus não responde às nossas orações e parece que nossas orações não passam do teto. Parece que eu estou orando, clamando, mas parece que não rompe, não vai, não sai daquilo. E como eu identifico essa raiz de orgulho na minha vida, pastor? Então, para tratar isso, eu quero dar alguns pontos para você. A primeira delas é a autossuficiência. Sabe o que o autossuficiente diz? Que ele nunca precisa de ajuda. E ainda muitas vezes ele vem disfarçado com uma falsa humildade. Sabe o que é essa falsa humildade? Sabe o que é? Eu não gosto de incomodar, sabe, pastor Tiago? É isso, sabe? Nada, muitas vezes é o orgulho no seu coração, achando que você é autossuficiente. Outra coisa, dificuldade em admitir erros. Eu nunca erro, pastor. E a vez que eu errei, foi por pensar que eu tinha errado. É assim. É desse jeito. Você dá risada, né? Quer ver outra coisa? A necessidade de ter razão. Os maridos que digam aqui, né? A última palavra sempre é nossa. Tá bom, meu amor, eu vou fazer. É assim ou não é? Estou brincando com os maridos aqui, com os homens da nossa casa. Mas é a verdade, a pessoa sempre tem necessidade de ter razão em tudo. Todas as coisas. Quer ver outra coisa? A dificuldade em pedir perdão. E a pessoa usa o argumento assim ainda, ó. Quem perdoa é Deus, pastor. Eu não preciso perdoar ninguém. Ó, perdão é com ele. A gente trata outras coisas aqui. E talvez agora o pior. A arrogância da superioridade. Já conversou com uma pessoa, quando você conta algo para ela que você adquiriu, que você tem, ou que você conquistou,
E a pessoa fala assim: eu tenho melhor lá em casa. Comprei uma TV abençoada, olha só, 48 polegadas. Nossa, eu tenho uma de 65. Comprei um computador novo, eu tenho um Mac. Brincando aqui, mas é uma verdade. A superioridade, isso é orgulho dentro do nosso coração. Se alguém se identifica com isso, faça uma autorreflexão, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Sabe, isso nos afasta da presença de Deus. E o interessante é que o orgulho sempre se manifesta de alguma forma, sendo disfarçado por uma boa causa ou por uma boa justificativa. Sabe como? Pastor, eu não admito que sejam falsos. Sou verdadeiro. A verdade. Eu sou uma pessoa verdadeira, íntegra, correta. Sabe? Não admito hipocrisia do meu lado. Não admito isso na minha vida. Por isso que eu falo sempre a verdade para as pessoas. Posso te ensinar algo aqui com todo amor, com todo carinho? Primeira coisa. A verdade dita sem amor, ela não resolve nada. E a segunda coisa, Deus não te chamou para ser juiz, muito menos advogado, Ele te chamou para ser testemunha do Filho. Não para ser justiceiro da sua palavra. Haja em amor e você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Sabe, o problema da pessoa orgulhosa, e aqui vai apertar um pouquinho mais, é porque ela é difícil de se arrepender. Por quê, pastor? Porque ela é forte em seus argumentos. E aqui está o segredo, porque Deus resiste e se opõe ao orgulhoso. Porque ele tem muito argumento e ele tem dificuldade em se arrepender. Sabe o que acontece? Quero que você guarde isso no seu coração. Onde há orgulho, os argumentos são fortes e os relacionamentos são fracos. Onde há orgulho, os argumentos são fortes, mas os relacionamentos, as pessoas que estão à sua volta, compõem a sua vida, são fracos. Sabe por quê? Ninguém gosta de andar com orgulhoso. Ninguém gosta de estar do lado de um orgulhoso. Porque é como eu citei agora há pouco. Todo mundo, quando você conta alguma coisa, ele sempre é superior a você. Ele sempre tem algo para te trazer na sua vida. Sabe algo que eu lembro aqui, para te dar um exemplo? Davi e Saul. Se você parar para fazer uma reflexão hoje, quem te chama a atenção como mais pecador? Davi ou Saul? Olha só, vamos lá. Quem teve um pecado, vou finalizar a pergunta, Roberto. Quem teve um pecado que talvez foi mais escandaloso? Davi ou Saul? Davi teve um pecado mais escandaloso. Mas aos olhos humanos, a nosso olhar, com certeza, Davi teve um pecado muito maior do que Saul, correto? Ele teve algo que trouxe escândalo. Se fosse no nosso meio, seria escandalizado. Ele mata o marido de uma mulher e possui ela. Ou seja, em uma mesma semana ele se torna adúltero e homicida. Olha o que acontece na vida dele. Sabe, Saul, pelo contrário, ele não tem esse tipo de prática. Porém, a sua arrogância e o seu orgulho foi que causou afastar a presença de Deus. E eu pergunto para você, o que Davi tinha de diferente? Já já a gente vai descobrir. Vamos falar sobre Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Olha só, como você rejeitou a palavra do Senhor, Saul, assim o Senhor o rejeitou como rei.
Por que que Deus rejeitou Saul? Por causa da rebeldia do coração dele. Deus rejeita Saul porque Deus dava uma ordem a Saul e ele achava melhor fazer da forma dele. E a pergunta é: será que isso era suficiente para Deus rejeitar Saul? Tirar Saul da sua presença e rejeitar ele como rei? Vou te responder isso. Isso era mais que suficiente. Porque onde há rebeldia, não há espaço para humildade. Onde há arrogância e orgulho, não há espaço para arrependimento. Sabe? É a mesma coisa que Deus falasse para mim e para você hoje. Ó, você vai por esse caminho. Ei, Jonas. Quem se lembra de Jonas? Rebeldia. É a mesma coisa que se Deus olhasse para mim e para você e dissesse assim: não saia da onde você está, porque eu tenho propósito e plano na sua vida. Você fizesse assim, ó. Rebeldia. Quer outra coisa que é mais comum talvez no nosso dia? O filho. Muitas vezes você dá uma ordem para ele: vai lá lavar a louça, me ajuda com isso, faça isso, vai bem na escola. E aí às vezes, por algum motivo, ele não vai. Você se alegra? Quem tem filho aqui? Você pedir para o seu filho fazer algo e ele não fizer, você vai ficar contente? É a mesma coisa do seu pai que está no céu. Agora eu quero que você veja o comportamento de Davi. Ele se torna adúltero e homicida em uma semana. Ele está cego espiritualmente. Mas quando ele foi confrontado em amor por Natã, por que em amor? Porque Natã chega e conta uma história para ele. Fala para ele assim: havia um pastor que tinha algumas ovelhas. E aí ele decide roubar uma ovelha de um outro pastor que tinha só um. E ainda ele mata o outro. Não vou saber, não vou lembrar aqui direito a história, mas esse é o fundamento. Foi confrontado em amor. E sabe o que acontece? Quando Davi é confrontado por Natã, o seu comportamento é um comportamento de arrependimento. Olha o que Davi ora no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença, não, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Sabe qual era o segredo da vida de Davi? O segredo de Davi era que nada era mais importante para ele do que a presença de Deus. Quando ele é confrontado por aquilo que ele fez, ele se rasga e se lança aos pés de Deus, aos pés do Senhor. Ele se lança e entrega todas as coisas. Se Saul tivesse tido o mesmo comportamento, talvez a história teria sido diferente. Sabe o que eu aprendo? Todos nós precisamos de um Natã para nos confrontar e nos disciplinar. Todos nós precisamos de um Natã que olha para nós e fala: você está errado, você está indo pelo caminho errado. Sabe? Quero que você escute isso. Discipulado, ele dói, mas liberta. Por isso que nós falamos aqui na nossa casa: não caminhe sozinho. Se prepare para os próximos passos da nossa casa. Em nome de Jesus. Sabe? E aqui está uma chave da vida de Davi para nós até hoje. O seu comportamento e o seu arrependimento foi fundamental para a sua restauração. Foi fundamental aquele comportamento para o quê? Para ser restaurado. Por isso, sabe por que muitas vezes? Sabe quando nós iremos viver o extraordinário? Quando nós tivermos coragem de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer onde nós precisamos mudar.
reconhecer o nosso interior, assim como Isaías fez. Isaías, até o capítulo 5, ele dizia para o povo de Israel: ai de ti adúltero, ai de ti que está fazendo aquilo que não agrada o Senhor, ai de ti pecador, ai de ti, até o dia que ele se encontra com o Senhor, até o dia que ele se encontra com Deus, no santuário. Sabe o que ele diz? Ai de mim que sou um pecador, que tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você? Olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos onde nós precisamos mudar para viver o plano extraordinário dele na nossa vida. Deus está esperando isso de mim e de você, igreja. Deus espera isso de nós. Sabe? Ter coragem de confrontar a si mesmo é o caminho para a sua libertação. Assim como a Bíblia diz, de novo, Salmo 139. Mesmo salmo que fala que Deus tem todas as coisas escritas no seu livro, uma biografia para nós. Olha o que Davi fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, as minhas ansiedades, vê se no meu caminho há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sabe qual é o resultado dessa autoanálise? Arrependimento e rendição. E eu tenho boas notícias para você: o céu sempre irá aprovar histórias de arrependimento e rendição aqui na terra. O céu sempre aprova isso. O céu sempre irá aprovar histórias de arrependimento. E a terceira coisa que pode nos parar e nos bloquear de viver o plano extraordinário de Deus para nós é o medo. A forma sutil de Satanás nos prender muitas vezes, nos intimidar, é o medo. Medo de se relacionar com pessoas porque você foi ferido um dia. Medo de se envolver em uma atividade na igreja porque a igreja lá no passado me feriu um dia. Medo de iniciar um novo negócio porque você começou uma vez e não deu certo. Medo de se casar porque alguém contou uma história para você que casamento não era bom. Casamento não era algo legal. Medo de estar em ambientes que o Senhor fala para você estar e você negligencia de ir. Está no meio da sua família, onde te feriram um dia e o Senhor quer reconectar isso tudo, fazer novas todas as coisas. E o Senhor quer restaurar isso. Você resiste por medo de se ferir novamente. Ter relacionamento com pessoas, é impossível você não se ferir. É impossível. Não tem como. A pergunta é: nós estamos dispostos a viver uma vida de relacionamento ou nós vamos se isolar? Sabe, a ciência fala sobre algo específico no nosso corpo que as mães vão se lembrar agora e se identificar. A amígdala. A amígdala é um sistema de defesa do corpo humano. E a qualquer sinal de uma infecção aparecendo, ela vai e produz ali anticorpos para te defender daquele mal que está aparecendo no seu organismo. Tenho médicos aqui, pessoas que são da área da saúde, pode falar melhor isso. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Não é minha área, não é minha praia, só fiz uma pesquisa. Mas o que acontece? Da mesma forma que nós temos a amígdala no nosso corpo para nos proteger em algumas situações, Deus colocou o medo no nosso coração. Deus também colocou o medo, ele é um sentimento genuíno. Deus criou isso para nós. Um sentimento de perigo, um sentimento de alerta. Porém, Satanás, conhecendo isso no nosso coração, sabe o que ele faz? Ele deturpa isso. Ele muda esse sentimento e faz com que eu e você estejamos bloqueados muitas vezes.
bloqueia a nossa alma de viver aquilo que Deus planejou para nós. E a própria palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o medo é um espírito. Olha o que o texto diz. Pois Deus não te deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Ou seja, existe um espírito de medo, certo? Existe esse espírito. E Deus não te deu esse espírito, mas Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não faz nada desequilibrado. Se tem algo que está desequilibrado na sua vida, meu filho, não foi Deus que plantou, foi Satanás quem plantou na sua vida. Se tem algo que não está alinhado com os planos de Deus, não foi Deus que plantou. Isso aí eu te garanto. E como esse espírito muitas vezes se manifesta? Bloqueando muitas vezes o plano de Deus perfeito para a sua história. Sabe? Deus pode ter todos os planos a seu respeito, Deus pode ter todos os planos desenhados para a sua vida, mas escolher viver esses planos é só a sua função. Não é minha função e nem a função de Deus. Você que escolhe viver ou não. E como eu faço para vencer isso então, pastor? Primeira chave: tire o foco daquilo que te prende. Tire o foco daquilo que te prende. Amplie o foco. Isso aqui eu aprendi com o pastor Claudinei em um de seus vídeos nas redes sociais. Até recomendo você assistir. Ele falou sobre isso esses dias. Quando nós colocamos o foco em alguma coisa, como se nós dessemos o zoom do nosso celular em um detalhe tão pequeno, ele se parece que ele é gigante, ele é grande. Mas quando nós afastamos o foco, aquilo que era grande se torna tão pequenino que muitas vezes nós não precisaríamos ter se preocupado tanto. Tire o foco daquilo que te prende. Algumas semanas atrás, uns 2 meses atrás, uma família aqui da nossa igreja, membros da nossa casa, recebeu um diagnóstico e um dos seus filhos estava gravemente enfermo. Uma doença nos rins que ia paralisar os seus rins e provavelmente o menino precisar fazer hemodiálise, um monte de coisa. O diagnóstico era desesperador. Sabe o que aconteceu? Aquela mãe veio naquele domingo chorando, desolada. Atendemos ela. Falei para ela: minha filha, é a última palavra essa do médico? Não, essa semana ainda nós teremos mais algumas consultas. Tira o foco do problema. É só o primeiro diagnóstico. É só o primeiro ponto. É só o primeiro diagnóstico para a sua vida, para a vida da sua família. Nós vamos orar e nós vamos confiar em Deus. Sabe o que aconteceu? Passou-se aquela semana. E durante aquela semana ela foi em outros médicos, foi refazer os exames. Aquele problema que era gigante, de repente se tornou um problema pequenino, que carece cuidados, mas não é nada daquilo que ela estava preocupada. Deus tem uma palavra para você: deixe de se preocupar com aquilo que Ele já está cuidando. Deixe de se preocupar com aquilo que é função dEle cuidar. Ore e descanse. Ore e descanse. E como faço isso, pastor? Substitui a sua visão míope, tímida, cheia de medo, por aquilo que Deus diz a seu respeito. Sabe, muitas vezes nós pensamos em nossa mente que não vai dar certo. Isso eu já vivi uma vez, pastor. É sempre assim comigo. Troque esse vocabulário pelo vocabulário de Cristo na sua vida. Eu sou alvo do favor de Deus. Eu sou filho amado e ninguém pode mudar essa verdade. Troque o vocabulário. E talvez você pense aí: isso é afirmação positiva, pastor. Não é não. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança hoje. Lembre-se daquilo que Deus já fez ao seu respeito. Segunda chave para vencer o medo: consagre tudo ao Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz assim: confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos
serão bem-sucedidos. Consagrar tudo a Deus traz a segurança que Ele permanece no controle. Consagre orando, entregando, sendo fiel a Deus com as suas primícias e recursos, com tudo aquilo que Ele te dá, com tudo aquilo que Ele te entrega. Confie de todo o seu coração. Eu e ela nem tinha conversado sobre essa mensagem. Ela veio me perguntar ontem o que eu achava. Ela tinha preparado o que eu achava da mensagem. A história de Jabes. Deus está falando alguma coisa específica com alguém aqui hoje. Se você clamar, a sua história vai ser mudada. Essa mensagem ela foi escrita na quinta-feira. Ontem, quando terminou a mensagem dela, ela me mostrou. E a hora que eu vi, eu comecei a chorar. Falei, Deus está tratando com alguém. Era impossível, nós não lemos o mesmo texto juntos. Mas a história de Jabes nos mostra essa consagração. A Bíblia relata a história desse homem. Uma história curta que aparece uma única vez na Escritura. Mas ela transmite histórias, transmite algo valioso. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Preste atenção nisso. Escolher o nome para o judeu não era simplesmente, igual a pastora Lu explicou aqui, não era simplesmente escolher um nome por afeição. E diga-se de passagem, hoje nós temos vários nomes por afeição. Tem um amigo que chama Jolenio, outra em homenagem ao John Lennon. Escreveram errado. Outro, Brasílio. Quer ver outro nome estranho? Rude. Escolhemos por afeição. O judeu não escolhia por afeição. Ele escolhia dando destino aos seus filhos. Sabe, escolher o nome para o judeu era definir o destino no nascimento. O nome era profético e o destino era certo. Jabes, seu destino parecia definido no seu nascimento, no seu parto, por um parto conturbado, pelo parto que a sua mãe estava sofrendo. E o seu nome em hebraico significa dor e sofrimento. O seu destino parecia traçado. E aqui eu imagino aquela criança crescendo preocupada por aquilo que já havia sido determinado desde o dia que ele nasceu. Mas ele muda a história da vida dele. Ele muda a história da sua vida a partir de um posicionamento. Talvez Deus esteja te chamando hoje para se posicionar diante dessa situação, para se posicionar e consagrar todas as coisas a Ele. 1 Crônicas, capítulo 4, e o versículo 10 diz: Jabes clamou ao Deus de Israel. O poder de um clamor. Abençoa-me, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Sabe o que aconteceu? Deus atendeu o seu pedido. O que você precisa fazer hoje para Deus atender o seu pedido? O que você precisa fazer hoje para chamar a atenção de Deus? O que você precisa fazer hoje? Um clamor sincero e genuíno, uma consagração de Deus ao Deus de Israel, pedindo ampliação e revogação de sentenças. Ele pediu para que o Senhor revogasse aquela sentença. E eu fui mais curioso. Perguntei ao Senhor: Senhor, por que uma história tão curta está registrada na tua palavra? E ele me disse: para mostrar para o meu povo que não há sentença, que não possa ser revogada a partir de um clamor. Não há sentença. Não há sentença que possa ser revogada a partir de um clamor. Por isso, declare hoje: eu
Deus. sou mais escravo do medo. Medo não pode te parar. A ansiedade não pode te parar. A ansiedade não pode parar. Vamos, igreja, vamos. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não Você é sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Jabes não se conforma com um destino negativo. Não se conforma com a sentença que já havia sido liberada sobre ele. E ele toma uma decisão. E algo que eu aprendo: um clamor sincero e genuíno é poderoso para revogar qualquer sentença. É poderoso para revogar qualquer sentença. Nós iniciamos essa mensagem lendo a respeito dos caminhos e pensamentos de Deus ao nosso respeito. Deus não mudou. Quem mudou no meio da jornada fui eu e você. Quem mudou foi eu e você. Olhe para dentro de si hoje. Nossas atitudes muitas vezes nos afastam da presença de Deus e, consequentemente, eu e você não podemos viver o plano perfeito dele para nós. Eu quero que você olhe para dentro de si hoje, assim como Isaías fez, e faça uma reflexão. O que está te impedindo de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida? É o orgulho? É o medo? É a ansiedade? O que é que te impede de viver os planos poderosos de Deus para a sua vida? Sabe por quê? Para viver o extraordinário, você precisa trocar a ansiedade pela confiança. Você precisa trocar o orgulho pelo arrependimento e o medo por um clamor sincero e genuíno. Feche seus olhos.